Então, no meu pensamento, a negociação, quando eu falo de negociação, é no sentido de vamos pôr sob a mesa o projeto de Moçambique que nós queremos. Porque o novo Portanto, governo. falas aqui de uma sentada para discutir uma agenda nacional em que Exatamente. todas as forças vivas da sociedade Isso. moçambicana, tanto fazem instituições, tenham voz em capítulo. Uhum. É disto que te referes? É exatamente a isso que eu me refiro. Portanto, e tem duas dimensões. Uma que é uma dimensão executiva, que Uhum. seria esta: termos um governo de unidade nacional que vai ser responsável por fazer todas as reformas institucionais que nós precisamos, por exemplo, ao nível da administração pública, porque a nossa administração pública é altamente partidarizada. Depois teríamos uma outra dimensão que seria uma Assembleia Constituinte. Portanto, o ponto é rasgarmos tudo isso, porque dizer que estas eleições vão nos dar um presidente, vão nos dar uma Assembleia da República é mentira, porque nunca vai nos dar uma Assembleia da República justa e eventualmente não nos vai dar o presidente da República também que foi eleito. Então vamos Agora, rasgar esse processo e vamos negociar uma nova forma de estar. Então uma Assembleia Constituinte, que na minha perspectiva seria responsável por fazer as reformas constitucionais que nós precisamos e que são urgentes para reduzir os poderes do Presidente da República, assegurar a independência dos órgãos de justiça, particularmente a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Constitucional, acabar com esta coisa de nomeações por via do Presidente da República e assegurar que a sua contratação seja por via de concurso público, que já existem várias experiências ao nível global, que pode ser feito por via de eleição por classe. Portanto, as magistraturas do Ministério Público, do Judiciário e também do Administrativo. Portanto, darmos total independência a esses órgãos para poderem fazer o seu trabalho. A nomeação dos reitores também tornar isto uma questão independente. E depois discutirmos um pacote anticorrupção, porque precisamos de rever o nosso pacote anticorrupção, reforçando aquilo que são as medidas punitivas e dizer de forma muito clara, esta é a minha proposta. Nós, Moçambique, declaramos a amnistia a todos aqueles que estão envolvidos em corrupção até, vamos lá dizer, por exemplo, até o dia 30 de novembro de 2024. A partir do dia 1 de dezembro, todo aquele que for envolvido em corrupção vai receber uma penalização exemplar e cumulativa com os atos do passado, porque este insiste em continuar a viver uma vida contrária àquilo que são as nossas portanto, isto práticas. seria para corrigir quem andou a praticar e Isso. prevenir, não é, dissuadir Futuro. para o Exatamente. futuro. Agora, Exatamente. permita-me, Fátima, quando falas da Constituinte, isto é, a zerar o velho ou o atual, a atual república, o atual sistema, e relançar um novo país, Exato. um novo Exatamente. sistema, não é? Exato. Agora, eu Exato. pergunto, este governo de transição que idealizaste aqui, não é? Que trazes como proposta, eh, para quanto tempo ela devia, portanto, exercitar essa fase de transição? O processo de transição duraria os 5 anos, que seriam, portanto, um mandato. Por que eu digo os 5 anos? Porque há uma série de reformas que têm que ser conduzidas. É reforma constitucional, reforma institucional e ainda temos que rever todo o pacote legislativo eleitoral, os novos órgãos eleitorais, porque precisamos desmantelar a atual Comissão Nacional de Eleições, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Precisamos de conceber um novo sistema, portanto, de gestão eleitoral em Moçambique. Então, o meu pensamento, para não afetar aquilo que é o ciclo de 5 em 5 anos eleitoral, seria dizer que temos um governo de transição que vai trabalhar durante estes 5 anos a preparar as eleições que vão ter que ser realizadas em 2023, 2028 para as autarquias e 2029 eleições gerais, portanto, para a eleição do presidente, dos governadores provinciais e dos deputados da Assembleia da República. Lembrando que neste período também aproveitamos para rever esta questão da descentralização. Como sabe, Moçambique
Moçambique adotou um novo modelo de descentralização que elege os governadores de província e, de Uhum. acordo com a Constituição, deveria também realizar eleições distritais e há uma discussão se continuamos ou não com as eleições distritais. Então, neste período de 5 anos, iríamos também arrumar este assunto da descentralização, decidindo se vamos continuar com os governadores provinciais e, se for, é preciso remover os secretários de Estado, se não for, por exemplo, se adotar a municipalização de todos os distritos. Então, é pensar tudo isso e leva tempo, e 5 anos eu creio que são suficientes. E Agora, mais, eu aqui estou a falar de reformas institucionais, uhum. políticas, mas não mencionei, por exemplo, que é preciso também fazer reformas econômicas profundas para o Das próprio econômicas país. vamos Tá falar, certo. porque como o nosso tema de hoje é mesmo Moçambique, portanto, e a mudança epocal, não é? Uhum. Aqui estás a nos trazer primeiro uma descrição de Moçambique hoje, daquilo que começaste, e estás a nos levar já a prever o Uhum. possível Moçambique que tu desenhas, não é? Pergunto mais o seguinte: neste governo de transição que tu estás a idealizar aqui, a propor, eh, no teu, na tua ideia, quem deveria ser o líder deste governo? Aceitarias que ainda fosse um indicado da Frelimo ou deveria ser de um dos outros partidos ou alguém, um intelectual ou alguém competente que venha da sociedade civil, não necessariamente partidário? Hum. Bom, eu acho que seria muito complicado nós termos uma pessoa que vem da sociedade civil, uma pessoa que vem de fora, e acho que este há de ser o principal ponto de luta, né? Resolver esta questão, porque o povo moçambicano quer ver o Venâncio Mondlane a governar, mas Uhum, a Frelimo não está em condições de não governar. Um ponto que eu quero fazer, uma ressalva importante, uhum. porque há quem vai dizer, mas Fátima, o que você já sugerido, então vai permitir que não se perpetue no poder. Não, o que eu estou a dizer é que até ao final deste ano, portanto, esta declaração ou este processo que vai culminar com o papel do Conselho Constitucional deverá ser no sentido de carimbar que nós fazemos um governo de unidade que tem um mandato de 5 anos para organizar o país e novas eleições voltamos a realizar em 2020, em 2023, 2028. Uhum. Mas o senhor Nussi, que tem o seu mandato a terminar no dia 15 de janeiro, sai e entra o governo de transição. Portanto, quero só deixar isto claro, que não Uhum. significa que Nussi permanece no poder. Nussi tem que ir embora. E se fosse por mim, ele já ia embora hoje mesmo, porque Mas não agora, está a servir aos interesses do país. Agora, quem poderia governar? Eu acho que é sobre isto que as negociações e as discussões têm que acontecer entre o Venâncio e o Chapo, ou entre o Podemos, os outros partidos políticos e a Frelimo. aqui, Não sei até onde é que o Venâncio estaria disponível a aceitar, o que, é que estaria disponível a aceitar, mas o ponto para mim é, se nós temos uma oportunidade para transformar o nosso país, todos nós concorremos porque queremos mudar o nosso país. Se temos uhum. a possibilidade de transformar o nosso país, para mim não é tão importante que eu esteja a governar, porque é uma governação de gestão e uma governação, digamos, controlada, e pode haver fazermos um arranjo de ter um presidente e um vice, onde o vice, por exemplo, pode ser responsável pelas reformas constitucionais, enquanto o outro está a trabalhar para garantir a gestão do dia a dia e ir dinamizando um pouco as reformas institucionais. Eu Então, eu gostaria não de tenho lançar-te aqui ainda. uma provocação. Eu Uhum. gostaria de lançar-te uma provocação, porque a tua ideia eu aprecio bastante. Resta saber se a opinião pública, Contra ou as não. pessoas que estão nos acompanhando, se apreciam ou não. Na minha apreciação, eu iria te sugerir dois nomes, três nomes. Muito conhecidos, são nomes com grande valência, embora que uma não tenha experiência governativa, mas entende porque tem capacidade. Por que não confiar a liderança deste governo de transição a duas figuras muito importantes da vossa praça intelectual? Uma seria a Graça Machel, a outra seria a Josi,
a escritora, me escapa sempre o nome. Não, 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 Uhum. nenhuma das 2, porque aqui nós não estamos a falar, nós estamos a falar de reformas de Mas Estado. não, seriam neutras, ao menos iriam garantir a neutralidade e porque vocês iriam, confluir neste governo, figuras competentes políticas, técnicas e no de cima seriam pessoas neutras, que Sim, entendem, que não, amam o país. Hum, há um processo, portanto, quando eu falo de Assembleia Constituinte, por exemplo, que significa a Assembleia que supostamente foi eleita ser dissolvida e ser uhum, convocada, os partidos políticos, todos eles indicarem os seus representantes para irem discutir o projeto Moçambique, aprovarem esse projeto Moçambique, aprovarem o novo pacto social, as reformas, novo pacote constitucional, etc, etc. Não, a Paulina e a senhora Paulina, a mamã Graça, elas têm funções, outro tipo de funções e não ok. essas funções. O ponto aqui é que nós precisamos, o Venâncio tinha o seu projeto, o povo quer o Venâncio, então vamos pôr o Venâncio a governar, mas o ponto é que eu não sei até que ponto é que a Frelimo vai permitir que o Venâncio governe. E até que ponto é que o Venâncio também está disponível a aceitar uma partilha de poder. O que eu estou a colocar aqui é que é preciso que discutamos o projeto Moçambique. Porque é isto que está em causa no final do dia. Do dia. Porque a fraude que nós verificamos hoje, ela foi sustentada e corre o risco de se manter justamente porque nós estamos a fazer as mudanças que nós precisamos de romper o regime em que nós vivemos para construir um novo regime, que é um regime mais justo, o regime de justiça social e um regime em que o vencedor vence as eleições, porque não tem um Conselho Constitucional cooptado, porque não tem uma Comissão Nacional de Eleições politicamente orientada e enfraquecida, portanto, dominada pela própria Frelimo. É criarmos um terreno no qual nós vamos, de facto, começar a realizar eleições num ambiente organizado e que permite que o Organizado. vencedor, de facto, governe, porque atualmente não vai acontecer. Nós havemos de ir às ruas, como aconteceu no ano passado, havemos de ir às ruas, o Conselho Constitucional está a fazer das suas, vai fazer umas mudancinhas aqui e ali para nos enganar e, no final, vão tomar posse e vão governar. O que teremos ganho com uma situação destas? É por isso que o Vamos meu verificar receio isso, é vamos mesmo verificar de isso já com os negociação. factos.